Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus, amigos, irmãos, membros da Igreja Batista em Vila das Belezas e demais queridos que participam sempre conosco de nossos encontros. Hoje, dia 25 de janeiro de 2001, estamos iniciando mais uma edição do nosso Pão das Três. Este encontro especial de todas as tardes, trazendo alimento fresquinho, alimento novo, alimento substancial para a nossa alma, para o nosso espírito, promovendo o crescimento interior, levando-nos ao desenvolvimento, ao crescimento, até que cheguemos à estatura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o desafio bíblico para todo crente, né? Até que cheguemos à estatura de varão perfeito, à medida do Filho de Deus, Jesus Cristo. Bem-vindos todos, queridos irmãos. Deus abençoe o nosso encontro. Deus abençoe esse tempo que estaremos juntos em oração, em leitura da Bíblia, em reflexão, em louvor a Deus. Aqui em São Paulo, hoje é feriado. São Paulo aniversaria hoje e por isso todos os paulistanos estão descansando, né? Os da capital de São Paulo. O nosso parabéns a São Paulo, esta cidade enorme que nos prende, que nos segura, que nos amarra por aqui, que é um desafio para todos nós nos habituarmos e depois de habituados, um outro grande desafio, que é o de nos desligarmos dela, a falta que ela faz quando dela saímos, os sofrimentos do trânsito que ela nos causa e depois a saudade do sofrimento do trânsito quando estamos longe. Paradoxos dos paulistas, ou os paulistanos, melhor dizendo. Parabéns a todos que aniversariam, né? Muita gente, naturalmente, deve aniversariar no dia 25 de janeiro. Eu tenho um sobrinho, já brinquei com ele hoje, lá em Fortaleza, né? Ele mora lá, o Hélio, está aniversariando também. Então, eu fiz um destaquezinho dizendo que hoje é o aniversário da nobreza, né? Só pessoas importantes, pessoas físicas e instituições, né? Aniversariam no dia de hoje. Meus queridos irmãos, então estamos aqui, voltemos ao nosso assunto principal, o Pão das Três. Hoje vamos estudar Mateus capítulo 21, um momento importantíssimo na vida de Jesus, um momento importantíssimo na vida de Jerusalém, do templo que estava em Jerusalém. Essa passagem é conhecida como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu dei o título à nossa reflexão, o Messias triunfante, porque o triunfo de Jesus vai além de Jerusalém, aí chega até os nossos dias, a cada um de nós. Nós vamos caminhar nesse sentido, né? Abordando esse aspecto do triunfo de Jesus. Vamos orar inicialmente, depois entoaremos um cântico. Deus bendito, todo-poderoso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, sempre e eternamente, em todo o tempo e em todo lugar. Bendito seja Jesus, o Messias, teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, autor e consumador da fé.
Bendito seja o teu Espírito, nosso guia e consolador. Bendita a tua amada igreja, gloriosa igreja, povo santo. Alegramo-nos em tua presença, Senhor, pelo dia de hoje e por essa oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos remotamente embora, mas podendo juntos celebrar o teu santo nome, estudar a tua palavra, entoar louvores, orar como estamos fazendo agora, confiados no Senhor, confiados no poder, na misericórdia do Senhor, que se inclina para ouvir o homem, por mais miserável que seja, mas redimido aos pés de Cristo Salvador. Abençoa a todos nós que separamos este período nesta tarde, em que talvez muita gente esteja viajando, não esteja em casa por causa do aniversário, se divertindo, aproveitando de algum modo. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre todos. E nós, que aqui estamos também, é a oração que fazemos no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. A entrada triunfante de Cristo Jesus na cidade de Jerusalém nos faz lembrar, nesse instante, aquele cântico bastante animado e propício para esse tema, que tem como título Hosana, mantos e palmas espalhando vai o povo alegre em Jerusalém. Há quanto tempo você não canta esse cântico, Nós não cantamos? Bem, vamos lá, vamos tentar lembrar. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei, mantos e palmas espalhando vai, o povo alegre em Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que contado vem, enquanto mil vozes ecoa por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompe com voz triunfal, Hosana. Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoa por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompe com voz triunfal, Hosana, salva, Senhor, salva agora, Senhor. É um sentido aproximado dessa expressão Hosana. Esse termo, essa expressão,
que marcou aquele momento, aquela semana importantíssima, inesquecível para todos nós, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O capítulo 21 é um longo capítulo, né? E não trata todo o capítulo desse assunto. Eu vou ler um texto menor, que está bem, quase no meio do capítulo, que é a purificação do templo. Esta purificação do templo, ela está neste contexto, né? Neste cenário da entrada triunfante de Jesus, ou entrada triunfal. Mas quero ir diretamente a este ponto, embora abordemos o assunto desde a entrada de Jerusalém. Bem, os versículos de 12 a 17, nós lemos assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Amém, amém. Bem, meus queridos irmãos, como falei, esta passagem, Jesus chega até ao templo, entra no templo e faz o que fez. Nós lemos aqui. Mas essa passagem, esta cena, ela faz parte de um contexto maior, que é a entrada triunfal de Jesus. Há ainda algumas lições, algumas coisas importantíssimas a serem ditas e feitas antes de Jesus ser preso, antes de ser julgado, antes de ser crucificado, morto. Há algumas tarefas a fazer, a realizar ainda, e Jesus não perde tempo nem adia as coisas. Ele vai a Jerusalém e ele vai cumprindo a profecia, né, que apontava para a sua entrada daquele modo, né, com um jumentinho e tudo mais, como a história aqui nos mostra. Então, o cenário nos mostra Jesus entrando em cumprimento à profecia. Ele vai em um jumento. Os próprios discípulos, né, depois de cumprirem as orientações dadas por Jesus para ir buscar o jumentinho, eles voltam e eles mesmos colocam suas roupas, né, algumas de suas roupas, sobre o jumento, para que Jesus se sente, e ele vai sobre o jumento pelas ruas de Jerusalém. Muita gente à sua frente, e uma multidão vai engrossando a fileira, acompanhando, e a multidão clamando: Hosana ao que vem em nome de Jesus, né? Hosana ao nosso rei. Então, é assim que Jesus Cristo entra. Bem, essa entrada me fez lembrar algumas coisas, né? Certamente
Muita gente desta multidão que aclamava Jesus como rei, que dava as boas-vindas, né? Hosana, muita gente deve ter se juntado a uma outra multidão mais tarde, gritando: crucifica-o. Parece-me que as ações, as palavras ditas, quando são encorajadas e influenciadas pela multidão, pelo número de pessoas presentes e envolvidas num ato qualquer, parece-me que ela não traduz muito bem os sentimentos verdadeiros dos corações das pessoas, né? Eu penso a mesma coisa a respeito das passeatas, as marchas, né, que acontecem por aí. Aliás, eu lembro uma vez, já faz um bom tempo, assim que começaram com essas marchas, né, chamadas Marchas para Jesus, eu me lembro que o seminário, a faculdade então ainda pediu para alguns pastores escreverem alguns artigos e pediu para que eu escrevesse um artigo sobre marcha para Jesus. Na época eu escrevi, fiz pesquisa e escrevi o artigo, mas como a minha posição era bastante crítica à marcha para Jesus, esse meu artigo nunca foi publicado. Mas eu considerava isso, né, esses gritos que provém da massa, né, da turba, todo mundo ali é meio valente com palavras de ordens, né? Vá conversar com cada um individualmente, que eles têm medo de expressar a sua fé. E esta mesma multidão, quando individualmente cada pessoa é submetida a sofrimentos, né, a dores, a provações, se tornam tão fracas e medrosas e a fé muitas vezes até desaparece. Mesmo assim, a gente vai se admirar, e é uma história interessante o fato de Jesus ter entrado sob os gritos da multidão, das crianças que lhe davam boas-vindas, gritando: Hosana, Hosana. Então, as ruas cheias, como algumas ruas costumam se encher hoje também, e as pessoas gritando: esta rua, esta cidade, este país, né, é de Jesus Cristo. Isso, na verdade, não muda nada, como não mudou, né? A gente vai acompanhar e ler os acontecimentos daquela semana em Jerusalém, e a gente vai acompanhar tramas, traições, né? Projetos feitos na surdina para matar, para crucificar a Jesus Cristo. E aquela multidão não tem disposição nenhuma de acompanhar e nem de seguir Jesus Cristo, nem de gritar em sua defesa. As pessoas, parece-me que as pessoas mais vorazes para levantar a sua voz e mostrar coragem são as mesmas que, quando as provações vêm, são as que apresentam maior medo e maior insegurança e foge para livrar a sua própria pele. Jesus entra acompanhado, vai. Então, o texto diz que ele vai ao templo. Antes do templo, ainda, chama-nos a atenção o fato de que as pessoas cortavam ramos de árvores, palmas, alguns estendiam roupas para Jesus passar. Um ato muito bonito, apoteótico, né? Qualquer pessoa chamaria as emissoras de televisão para um registro desse momento de grande sucesso na vida de qualquer pessoa. E Jesus sabia muito bem o que estava acontecendo e o que o esperava na cidade de Jerusalém, né? Ele sabia muito bem o que teria que passar, né? Então, Jesus tinha consciência do que o aguardava. Não relutou. Para isso ele veio, conscientemente
manteve o seu propósito, o plano de salvação para salvar você e a mim e a todos nós. Mas eu acho bonito as pessoas que, mesmo não consigam justificar as razões de sua fé, mas as pessoas que uma vez diante de Jesus, e ainda que por um pouco espaço de tempo, o reconheçam como Senhor e Rei, dedicam-lhe as coisas que possuem. Como seria bom e como haveria mais maturidade de nossa parte e desprendimento se nós que confiamos em Cristo Jesus tivéssemos mesmo atos como este, de depositar aos seus pés as coisas que temos, né, as coisas que possuímos, dedicar o nosso dinheiro, os nossos bens para o reino de Cristo Jesus, reconhecendo como a necessidade mais urgente do mundo e a única, na verdade, capaz de trazer soluções aos problemas mais graves da humanidade. A entrada de Cristo Jesus. A entrada de Cristo Jesus não se limita às ruas e nem se limita à cidade de Jerusalém. Ele vai ao templo, à casa do Pai, ao que chamamos de igreja, casa de oração. Ele vai ao templo. E o que é que Jesus encontra no templo e o que é que ele faz? Ao entrar no templo, claro, Jesus tem em sua mente e em seu coração passagens que definem o que é e para que serve, e o que deve acontecer no templo, na casa de Deus, a casa de oração. É isto exatamente que Jesus encontra? Não, ele encontra boa parte do templo, boa parte do pátio, tomada por pessoas que não têm nenhum respeito para com a casa de Deus, que transforma o ambiente da casa de oração em qualquer coisa que lhe traga vantagens financeiras, transforma o ambiente de oração em oportunidades de lucro, de venda, de engano, de engodo, de troca de animais, de câmbio. E Jesus não se intimida com o grupo, Jesus não se intimida com a estrutura, Jesus não se intimida com aqueles poderosos que autorizaram este mercado dentro da igreja. O que a Bíblia, a história nos mostra é que Jesus, ele entra e ele derruba as mesas dos cambistas, expulsou todos os que vendiam e compravam, né? E derruba as cadeiras dos que vendiam pombas, e em seguida decreta: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Falar sobre usos do templo, da casa de oração e a conduta que se deve ter lá é, nos dias de hoje, um assunto bastante polêmico, porque há aqueles que, por alguma razão, só Deus sabe, não são tão apreciadores do templo, da casa de Deus, às vezes chamamos de igreja, né? Trocamos o povo pelo prédio. Não considero isso um pecado, né? É comum a gente dizer, eu vou à igreja, na verdade estamos indo ao templo, à casa de oração. Mas por alguma razão, ou por interpretação errada de algumas passagens, nós sabemos que a casa, a igreja que está ali na Avenida das Belezas, que é o nosso templo, a nossa casa de oração, a Igreja Batista em Vila das Belezas, nós sabemos que Deus não fica ali. Ali não é a casa onde Deus fica, onde ele tem, né, o seu trono. Não, ele está ali com a sua igreja, quando a igreja está reunida. Depois a igreja sai do templo, da casa de oração.
Mas a casa continua sendo casa de oração, deve ser vista dessa forma, com todo o respeito que lhe é devido, jamais utilizada para outros fins, a não ser os fins espirituais da própria igreja e também alguns fins sociais da própria igreja, encontros que, de algum modo, enalteçam o nome de Deus, louve o nome de Deus e atividades que convirjam para o crescimento da igreja, para o crescimento espiritual de cada pessoa. Então vejam, Jesus não ameniza, né? Não atenua. Ele chega e quando vê isso, ele expulsa os cambistas, ele age com força, com rigor. Em seguida, a passagem diz que vieram, né? Em seguida foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Em frações de minutos, Jesus mostra o que não pode acontecer no templo e o que deve acontecer no templo. A casa de Deus, o templo, é um local de cura. Cura das doenças, enfermidades espirituais, cura do pecado, é ali que a alma encontra regozijo. No outro local também, então não precisa me lembrar disso, nem argumentar contra só por isso, mas ali é um local de cura, é um local de pregação, é um local de estudo da palavra de Deus, é um local em que o amor fraterno se desenvolve, cresce na vida e no relacionamento dos discípulos de Cristo Jesus. Ali se treina, ali se aprende, ali se desenvolve. Ali nós nos estimulamos mutuamente à fé, erguemos as nossas vozes para cantar e louvar a Deus, nos alegramos na presença do Senhor uns com os outros. Olha quanta coisa que acontece na igreja. E essas atividades todas, associadas ao ensino da palavra, à exposição da palavra, ela traz a cura física, ela traz a cura espiritual, ela traz cura emocional. Ali somos estimulados a vencer uma série de dificuldades que, sem o apoio e sem a influência da igreja, nós não teríamos condições. A igreja nos empurra, a igreja nos impulsiona, a igreja nos bota para frente, né? Então, eu sei que alguns que tiveram problemas com a igreja acham que a igreja põe para trás, acham que a igreja só pensa em disciplina. Nada disso. A disciplina, inclusive, é um modo bíblico de a igreja me ajudar se ela estiver me disciplinando. Eu já fui disciplinado em igreja, né? Mas isso na minha adolescência, muito nova ainda, quase menino. Então, a igreja sempre me ajudou. O pastor Zé da Silva, usando a expressão de lá do Nordeste, brabo como era, né? Repreendeu-nos, a mim e a muitos jovens, meninos da minha época, mas isso nos ajudou muito. Mais tarde a gente se lembra dessas coisas com carinho, com saudade e com gratidão a Deus por ter colocado homens sérios, com as suas limitações, mas homens sérios, homens que compreendiam a natureza do reino de Deus e trabalhava forjando virtudes espirituais em nós, fazendo com que o nosso interior se desenvolvesse para o bem. Então tudo isso acontece numa igreja, é no templo, é nessa casa que Jesus vai e tem esse confronto. Mas olha, se por um lado ele tem um embate com os cambistas, com os vendedores, por outro lado, aqueles que aguardam, que acreditam no bem que o reino de Deus pode fazer, esses vão a Jesus com seus corações abertos, prontos para confiar em Cristo Jesus. A estes, Jesus Cristo os cura. Ele curou naquele momento. Ele curou cegos e coxos que foram lá, logo em seguida. A dinâmica do reino de Cristo Jesus
que disciplina, né? Procurando eliminar as coisas erradas e, ao mesmo tempo, fortalece a fé dos desamparados que dependem do amor e da misericórdia de Cristo Jesus. Olha, vendo isto, os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que fazia, primeiro ponto, já falamos, e os meninos clamando no templo. O clamor não ficou em Jerusalém, nem na entrada de Jerusalém. Se havia ali um arco bonito de entrada, como algumas cidades costumam ter, a manifestação não ficou ali. Ela acompanhou Jesus pelas ruas de Jerusalém, foi até o templo e as crianças estavam dentro do templo, clamando também Hosana ao filho de Davi. Os sacerdotes ficam indignados, sacerdotes e escribas ficam indignados. Olham para Jesus, dirigem-se a Jesus e perguntam: você não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Porque para os escribas e para os sacerdotes era uma blasfêmia. Eles não conseguiam olhar para Jesus e ver em Jesus o Messias, o Salvador. Jesus não havia estudado, passado pelas escolas que os escribas haviam passado, que os sacerdotes também. E apesar disso, né, os escribas, quer dizer, em lugar disso, de reconhecer uma autoridade que nascia como fruto das suas atividades, da sua vida exemplar, dos seus feitos, os seus atos de fé, os milagres e maravilhas que ele operou, o bem que fez aos necessitados, em lugar de reconhecimento, os escribas, os sacerdotes ficam indignados. Isto é ciúme, é medo de perder a posição e perguntam: você não está ouvindo? Jesus está ouvindo, sim. Jesus ouve e recebe o louvor das crianças. O Salmo diz que das crianças se recebe o perfeito louvor. Na verdade, a palavra é tiraste, né? O perfeito louvor. A profecia se cumpre diante dos olhos dos sacerdotes e dos escribas, mas eles estão cegos, porque o ciúme cega, a inveja cega e a incredulidade cega mais ainda. Então, essa é a resposta de Jesus. Bem, esses acontecimentos envolvendo a pessoa de Jesus, as ruas cheias naquela marcha gloriosa e triunfal, os acontecimentos do templo, as curas, as crianças e a reação dos escribas e sacerdotes nos levam a pensar que maravilha a entrada triunfal de Jesus. Eu considero como uma pré-figura da entrada de Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Hoje, neste momento, eu desejo desafiá-lo a orar, pedindo que Jesus entre triunfalmente no seu coração, na sua igreja e na sua família. É claro que isso me levou a pensar. Vamos imaginar que Jesus viesse hoje e entrasse na Igreja Batista em Vila das Belezas. Como seria a nossa reação? Como seria? E o que Jesus encontraria? Que mudanças Jesus faria na nossa igreja? O que é que somente os olhos de Jesus podem ver em nossa igreja e que ele expulsaria?
Mas como sabemos quem é Jesus? Pela palavra do Senhor, pela Bíblia Sagrada, nós somos encorajados a pedir: Senhor, entra triunfalmente na nossa igreja e tira da nossa igreja o mal, a cegueira, a incredulidade, o ciúme, a inveja, a maledicência, a crueldade. E faça, Senhor, com que em nossa igreja resplandeçam o louvor das crianças, dos humildes, dos simples, das pessoas, independente de sua classe, tamanho, cor, das pessoas que amam o teu reino, das pessoas que se entregaram de verdade ao teu reino, que predomine o bem, o direito, a honra, a decência em nossa igreja. E se Jesus é convidado a entrar triunfalmente na minha e na sua família, o que é que há nas nossas famílias que já não temos mais condições de lutar, nem de administrar? Há tantos problemas com filhos, com pais, com esposa, com casamento, com relações entre irmãos, com atitudes indevidas, mentiras na família, enganos na família, drogas escondidas na família, crimes praticados e que a família não sabe, os descaminhos de adolescentes e jovens ainda desconhecidos pelos pais, que os amam e que os defendem enganadamente. Ah, se Cristo, Jesus, o Messias triunfante, entra triunfalmente em nossas famílias. Que mudança poderosa! Mas a mudança vem depois, talvez, de algumas decepções. Esses escribas foram rebatidos ali. Você nem conhece as Escrituras. Que escriba é você? Que sacerdote é você? Que não conhece as profecias, que hoje aqui cumpre-se as profecias veterotestamentárias? Que tipo de sacerdote é você? Então hoje nós ouviríamos: que tipo de pastor é você? Que tipo de crente é você? Que tipo de jovem é você? Que tipo de pai é você? O que ouviríamos do Senhor Jesus em nossa igreja? Ah, mas eu fico pensando também, Cristo entrando triunfalmente no nosso coração. Este lugar secreto, cheio de desejos e sentimentos impróprios para a nossa vida como crentes, cheio de juízos, sem critérios, cheios de ciúmes, cheios de soberba. Olha o contraste, entre Jesus e os escribas. Jesus é o Messias. Ele está entrando em sua cidade, em sua casa, em seu templo. Sabe como ele vai? Ele vai num jumentinho. A plebe, a turba o acompanha. A elite judaica não. Ela está lá aguardando, acompanhando as coisas. Que contraste entre a mansidão, humildade de Jesus Cristo e a soberba dos sacerdotes e dos escribas. Que contraste! Esses escribas ciumentos, que vão, mais tarde, eles vão se juntar a uma multidão, vão pedir apoio à multidão para gritar: crucifica-o. Mas eles não tiveram coragem de se juntar àqueles que gritavam: bendito o que vem, hosana a Jesus, o filho de Davi. Isso eles não fizeram. Bem, querido Jesus, pedimos-te
que entres triunfalmente no nosso coração, na nossa família, na nossa igreja. Modifica as coisas que precisam ser modificadas. Repreende os que precisam de repreensão. Molde-nos, Senhor, de tal maneira que comecemos a caminhar em direção a tornar-nos parecidos, semelhantes ao Senhor, até chegarmos à estatura do Senhor. Quando? A que distância nos encontramos da medida exata do Filho de Deus? Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe a nossa vida, a nossa família e a nossa igreja. Que o Messias triunfe sempre em nossos corações. Por mais duros e desobedientes que muitas vezes mesmo crentes somos, que Cristo triunfe, vença e nos transforme em verdadeiros filhos e discípulos seus. Eu quero cantar mais um hino, hoje antes da oração. Escolhi um hino do cantor cristão, o hino de número 293, Desejos Espirituais. Então, o que é que vamos fazer agora? Agora nós vamos orar cantando, né? É uma oração cantada. Em mim vem habitar, ó vem Jesus, em mim fazer brilhar a tua luz. Eis a minha ambição, ter e sentir, Senhor, mais gratidão e mais amor. Fazer brilhar a tua luz. Eis a minha ambição, ter e sentir, Senhor, mais gratidão e mais amor. Os passos teus seguir, eu quero sim servir e bem dizer até o fim. Eis o meu anelar, meu ideal maior, contigo andar, ó Salvador. Em meu interior vem tu brilhar, faz-me com mais ardor da cruz falar. Reveste o coração de teu excelso amor, de retidão e de fervor. Ó
amor me quis salvar. Nada me alegra mais, gozo não há maior que tua paz, ó Salvador. Que tenha sido essa a minha e a sua oração também, esta tarde. Que de fato Cristo entre na nossa vida, nos abençoe e nos acuda em nossas necessidades. Temos gratidão por pessoas recuperadas, né? Graças a Deus, muitas delas foram mencionadas ontem, e nós louvamos a Deus porque cada dia a recuperação é maior, né? Não tem acontecido com todos, né? Com todos os problemas diferentes, mas louvamos a Deus, graças a Deus pelas pessoas recuperadas. Graças a Deus pelo dom da salvação, né, pelo perdão do nosso pecado, nunca vamos deixar de agradecer por isso. E o nosso desafio de oração continua. Nosso irmão Paulo Santos colocou um pedido especial pela Benícia, né, no grupo dos diáconos, falando de uma piora que ela teve, precisou ser levada ao hospital. A sua situação é delicada, inspira bastante cuidado. Então eu peço a você que intensifique a sua oração. Lembre-se da Benícia, tá? Ore por ela. Temos orado por ela em todos os nossos períodos do Pão das Três. Eu sei que você faz culto doméstico também, aqui em casa nós fazemos, e na medida do possível, nós procuramos lembrar todos os nomes que mencionamos aqui no Pão das Três. Oramos por todos englobadamente, então não só agora, nesse momento do Pão das Três, mas no seu momento a sós com Deus, ou no seu momento de culto. Aqui em casa nós fazemos o culto por volta aí das entre 6h30, 7h, né, da noite. Então logo mais teremos outro culto aqui em casa e vamos orar, interceder por essas pessoas. Lembrar também do Eronildo, lembrar e pedir pela Maria Aparecida, Arlindo, Gilmar, Valéria, Elaine, Maria, Ete, João Freitas, Tata, Wilson, Irailda, Gabriel, Samuel. Continuamos orando pelos pastores também, né? Já mencionamos, todos receberam alta, graças a Deus, mas a gente continua, né, lembrando deles. A Luíse, Luzenaide, nossa querida irmã, líder da União Feminina das Mulheres em nossa região, que luta há muito tempo. Jusilene, filha da nossa irmã Zuleide. Edinalva, da Deudina. Lembrar dos idosos, dos desempregados. Nossa oração pelo estado do Amazonas, que vive um momento dificílimo. Os nossos missionários, pastores que atuam lá. Da nossa igreja, nós temos uma ligação bem estreita com o pastor Adiel e com o pastor Jadai. O pastor Adiel faz um trabalho fixo lá. Ele veio a São Paulo ano passado para fazer uma cirurgia e por causa da pandemia, nem cirurgia e nem viagem para Manaus, mas é o nosso missionário lá. E é através dele, através do pastor Jadai, que a nossa igreja tem contato e abençoa os queridos irmãos lá do Amazonas.
A nossa oração pelo Brasil, pelas autoridades, pela eficácia das vacinas, né? A vacina está aí, mas a logística é muito difícil, considerando a demanda e o que se tem, o que se dispõe no momento, o desafio é muito grande. Se o Senhor não guardar a cidade, né? Se o Senhor não edificar a casa. Então, graças a Deus que estamos nas mãos do Senhor, nunca nas mãos da vacina, né? Ela chegando e chegando a oportunidade para a gente se vacina, mas a nossa confiança está em Deus, sem tentá-lo. Tudo aquilo que estiver à nossa disposição, de bem, de ciência, né, de conselhos, a gente vai sempre lançar mão para não tentarmos o Senhor. Mas a nossa confiança está em Deus. A nossa irmã Marlene Montes de Oca mandou uma mensagem também pedindo oração. Ela tem familiares ainda eu acho que a família dela é do Equador. É do Equador, mas ela tem família em outros lugares também, acho que na Espanha também tem. Mas ela me falou do Marcelo, médico, né, seu sobrinho, que foi contagiado, né, acometido pela Covid-19, e a sua cunhada, né, que é mãe do Marcelo, ela tem sofrido bastante, houve perdas recentes na família, morte, né, e há pessoas em situação difícil ainda, entubada. Então, a família está passando por um problema sério. A Marlene, que é nossa missionária na Espanha, eles abriram a igreja em dezembro do ano passado e agora ela mandou uma mensagem para mim dizendo que estão fechando de novo, né? Então, esse é mais um assunto, né, que atormenta muita gente e a gente tem tratado isso com tanta paciência, com calma. Para que abrir agora, na semana seguinte fecha, depois abre de novo e fica nesse descompasso em relação ao que fazer em relação à igreja, né? Nós vamos manter os nossos cultos online até que claramente Deus nos mostre, né? Então, há quem critique isso, pensando que é falta de fé. A gente vê mensagens aqui e acolá de gente acusando, outros rebatendo. Nisso aí eu não vou colocar nenhuma mensagem sobre isso, né? Deus tem a nossa igreja, a nossa vida e o nosso ministério, os nossos pastores, em suas mãos. É Ele que cuida, né? E também as igrejas não são iguais, né? Há várias diferenças de uma igreja para outra, que pode facilitar a abertura de uma, mas dificultar a abertura de outras igrejas. Então, a nossa igreja está caminhando dessa forma. Louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Não sabemos, de muitos irmãos, não sabemos como estão, a gente não tem contato com todos, mas louvamos a Deus por aqueles que participam, que se identificam. Olha, você vem ao Pão das Três, se identifique, diga que você está aí. É uma alegria saber, fulano de tal estava. Às vezes a gente vê um número bastante grande, mas as pessoas não se identificam. Dê uma boa tarde, diga tudo bem aos seus irmãos, como vão meus irmãos, prazer em ver os rostinhos ou os nomes de vocês. E aí você aproveita, compartilha os nossos cultos, as nossas edições do Pão das Três, né? Dá o seu like para que outras pessoas sejam alcançadas. As pessoas do seu contato, todas elas vão saber se você der um like ou compartilhar. Então você está ajudando a semear a boa palavra, pelo menos a intenção da nossa igreja é sempre semear a boa e bendita palavra. Bem, vamos orar ao Senhor? Oremos juntos, meus irmãos. Ó Deus bendito, aqui estão, Senhor, esses nomes todos mencionados, e ainda queremos acrescentar outros que não temos conhecimento, Senhor. Sabemos que há outras pessoas com outros tipos de problemas, e também há pessoas que não gostam de divulgar os seus problemas, nem mesmo as suas enfermidades, sofrem caladas no seu canto,
respeitamos a posição de cada pessoa, mas nós desejamos, Pai, colocar no teu altar de bênção, de graça e de misericórdia essas vidas. Olha os irmãos que estão hospitalizados, em situação delicada, em situação de risco. Pedimos, Pai, que a tua graça, a tua misericórdia os assista. O Senhor é Deus, o Senhor reina para sempre e eternamente. E o Senhor é bom, independente de uma pessoa ficar curada ou morrer, ou ficar doente durante muito tempo. O nome e a bondade do Senhor não se abala com isso. O Senhor é Deus. Tudo que o Senhor faz é bom. E se o Senhor permite doença, por menos que a nossa mente compreenda, há algo de bom nisso. A incredulidade não permite que os homens vejam dessa forma. Mas o Senhor é bom quando traz a vida e quando tira a vida. O Senhor é bom quando dá saúde ou enfermidade. O Senhor é bom sempre. Pai querido, o Senhor não deixou de ser bom em nenhum momento quando Cristo estava na cruz do Calvário, nas mãos dos seus algozes. Muito pelo contrário, era o ápice da bondade do Senhor para com a humanidade. Dá-nos sabedoria, Senhor, para entender dessa forma e esperar pacientemente no Senhor. Cura, Senhor, essas vidas. Abençoa essas vidas. Aquelas que não são para a cura, abençoe-as também, dando-lhe paciência, resignação, aumentando-lhes a fé e o amor para com o Senhor. Que todos nós compreendamos que a bondade do Senhor continua boa quando o mal vem sobre nós mesmos e não só sobre outras pessoas. Dá-nos essa consciência, Senhor, tão difícil para nós humanos. E dirija a nossa vida, a nossa igreja, as nossas famílias, o nosso país. Tem misericórdia. Guarde os idosos, os doentes, os irmãos enfermeiros, os irmãos que trabalham como assistente social. Abençoa os que trabalham em segurança, em clínicas, em laboratórios. Ó Deus, todos aqueles que têm trabalho de atendimento pessoal, guarda-os, ó Deus. E a todos nós que por uma razão ou por outra precisamos também sair de casa e ter contato com pessoas. Guarda-nos, ó Deus, para o teu louvor, para a tua glória. Nós oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma edição. Mais uma vez, nesta segunda-feira, dia 25, aniversário de São Paulo. Então, se você que está aqui conosco, você é paulistano, parabéns. Você que está conosco, que é paulista, mas que está por aqui, você que vem de outros estados como eu, né, e que adotaram São Paulo como local de trabalho e acabou sendo o local também da sua vida, parabéns. É uma cidade com seus problemas, mas é acolhedora. Muita gente prosperou aqui em São Paulo, então ela é responsável por sua estrutura, por sua organização, por sua dinâmica. Ela é responsável pelo sucesso de muita gente, pela vida de muita gente. Eu estou entre essas pessoas, muitos que vêm do Nordeste como eu, e se instalam aqui, e por aqui criam a sua família, né, e por aqui ficam. Então, parabéns, São Paulo, parabéns à sua liderança, aos seus governadores que já passaram, ao que está também, aos prefeitos, a toda a sua liderança política e administrativa. Parabéns, Deus abençoe, dando sabedoria a todos. Queridos irmãos, tenham uma boa tarde. Amanhã, terça-feira, mais uma edição do Pão das Três, com o pastor Júnior Martins. Até lá, Deus abençoe.